da gente. Aliás, alguém lembra o nome do aparelho que mede a voltagem? É ridículo, né? O voltímetro, é lógico. Pessoal, quando nós fomos analisar o comportamento do V e do I, eu fiz uma tabela lá para um certo resistor, né? E nós chegamos à seguinte conclusão. Hoje a tabela vai ser diferente, tá? 10 volts, sei lá, dava, fazer exagerar aqui, 20 amperes. Aí 20 volts, 40 amperes. 30 volts. Quem nos fez esse estudo foi um cientista famoso. Ele não experimentou um tipo só de resistor. Ele testou um resistor, viu que essa relação continuava existindo, ou seja, dobrando a voltagem, a corrente dobra, triplicando a voltagem. Aí ele fez com vários tipos de materiais, aço, carvão, cobre, alumínio. Aí, sei lá, ele botou a mãe dele no circuito, testou em cima da mãe, funcionou também. Quando ele fez com tudo, coitada da mãe, quando ele fez com tudo e tudo funcionava desse jeito, o dobro de carga elétrica na mãe, o dobro de corrente atravessava a mulher. O que ele achou? Ele achou que era uma lei. Ah, isso é uma lei. Descobriu uma nova lei da natureza, que a corrente elétrica que percorre o material é diretamente proporcional à tensão, à voltagem aplicada nesse material. E aí hoje nós conhecemos isso como primeira lei de Ohm. No ensino médio a gente trabalha isso como primeira lei de Ohm, porque o cara sacou esta relação matemática. Vou escrever ela assim, ó. A corrente que percorre um resistor é diretamente proporcional à voltagem aplicada sobre ele. Pode ser? A corrente que percorre um resistor. Mas espera aí. Eu vou deixar um espaço aqui, ó, depois da palavra resistor. Vou deixar um espaço mágico ali. A corrente que percorre um resistor é diretamente proporcional a quê? Ao quê? A tensão, a voltagem, a tensão aplicada sobre ele. Sobre ele quem? O resistor, né? Pelo amor de Deus. A corrente que percorre o resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Isso é conhecido como primeira lei de Ohm. Mas aí a galera foi estudando um outro material, outro tipo de material, e de repente o Ohm caiu do cavalo. Viram que existiam materiais que não obedeciam essa lei. Por exemplo, o galho e o silício. O galho e o silício são exemplos de materiais que são semicondutores, ou seja, ora conduz, ora não conduz. Ele não respeita essa regra aqui, ó. 10 volts, 0. 20 volts, 0. 30 volts, 5 amperes. Loucura, né, cara? Devido aos semicondutores, nós sabemos que a primeira lei de Ohm não é lei. E por que eles usam silício no computador? Porque é semicondutor. Exatamente por isso, cara, computador são bilhões de chaves desliga e desliga microscópicas que tu pode acionar à distância. Então tu pode ter um circuito super complexo e de longe tu fala, liga, desliga. É uma chavezinha de liga e desliga, isso é um transistor. E só é possível fazer transistor com semicondutores, vale do silício, certo? Se bem às vezes que o galho até pode ser mais eficiente. Quando o computador não tinha botão, eu trabalhava na loja, a gente ligava com a chave de fenda no ferro. Assim. E outra, quando o computador ainda era muito longe daquilo que hoje tu conhece como computador, um computador era do tamanho de um prédio. De um prédio como esse. Era um computador muito pior que os 386 talvez que tu tenha encostado na tua vida, ou 486. Ou seja, um prédio inteiro que tinha uma capacidade de processamento 1 milhão de vezes menor que o teu celular tem hoje. Isso era o computador. E já que não tinha transistor, era tudo valvulado, era tudo válvulas. Válvulas grandes que abriam e fechavam. Como o transistor ele é atômico e a válvula é grande, por isso que o prédio, né, tinha que ser um prédio inteiro para um computador. E tu tinha que marcar lá com um mês de antecedência para poder usar o computador nas universidades, né? E como é que falava o computador? Cartão perfurado. Para tu escrever alguma coisa no computador, tu tinha que pegar um cartão, perfurar o cartão da maneira correta com um código e colocar na máquina.
a máquina lia aqueles furos e transformava em bits, certo? Loucura, né, cara? Mas é outro mundo, uma coisa absurda. Só para ter uma noção, você já deve ter escutado notícias sobre os ônibus espaciais dos Estados Unidos, que ultimamente chegou pela última vez, né, o ônibus espacial está começando a ficar inseguro, porque os Estados Unidos inventou o ônibus espacial para poder ir para o espaço e retornar, e poder usar o mesmo equipamento para ir de novo e depois retornar. Por isso que o ônibus espacial chegava que nem um avião, planando. Chegaram a ver alguma imagem desse ônibus espacial? Tá? Há pouco tempo atrás, acho que um ano e pouco atrás, é que ele fez o último voo dele, apareceu no Jornal Nacional e tal. O objetivo principal disso é economizar recursos, né? O objetivo principal disso é economizar recursos. E eu esqueci o ponto que eu ia chegar. É pouco lento. Como? Tu começou falando que ele era reutilizado. Não, mas eu esqueci, tudo bem. Não conta nada. O problema nisso. O processamento. Era do processamento. Aquele ônibus espacial, ele tem um computador dentro dele que ele é 2.000 vezes mais lento que o computador que está no teu celular hoje. Aí tu pode perguntar, né? Por que a NASA, que é uma agência de alta tecnologia, em 2010, 2011, 2012, usava computadores 2.000 vezes menos potentes que os computadores dos telefones de vocês hoje? Por que ele não tirou aquele computador velho e não colocou um celular ali para fazer o processamento, né? Porque esses computadores são velhos, mas não travam. Mas não travam mesmo. E se der pau num, tem 3 replicados lá dentro, um dos 3 já está funcionando. E se der pau no outro, tem mais 2 ainda de garantia, enquanto o computador já está consertando aqueles outros que travaram. Entendessem? Ou seja, não adianta eu querer botar um supercomputador que vai dar pau, bem na hora da aterrissagem. Entendeu? Aí não dá, vai morrer todo mundo. Então, às vezes, tu opta por um computador infinitamente inferior em tecnologia e velocidade porque tu tem confiança naquela máquina. Loucura, né? Tu imagina os caras que programam marca-passo. Sabe marca-passo, né? Aquilo que não deixa o cara rogar no meu coração. Tem lá uma pilha instalada com equipamento e um computador dentro do coração dele que capta o batimento cardíaco, e quando o batimento cardíaco se descontrola, o computador percebe isso e dá um choquezinho para o coração voltar ao normal. Isso é um marca-passo. Imagina o programador do marca-passo. Imagina se ele erra no código. E aí dá um pau no marca-passo. Morreu. Então tem equipamento, cara, que não pode ser nem de celular que trava, que tem que tirar a bateria e ligar de novo. No CTI lá. Tá lá no CTI, o cara tá todo entubado. Deu pau no programa, morreu. Vamos reiniciar aqui. Sério, vamos reiniciar aqui, tudo bem, vai dar certo. Não dá, cara. Né? Até reiniciar a máquina, o cara tá morto. Certo? Esses caras que trabalham com isso, além de ganhar uma baba, eles não podem nem conversar com as pessoas sobre o que eles trabalham. Aí eu programo um sistema de banco. Ninguém fala isso. Entendeu? Porque é uma coisa que o cara pode te sequestrar para descobrir como é que entra no banco e rouba bilhões do banco. Não é isso? Então é uma coisa que nem se discute. Nunca vai conhecer um cara no bar e não, eu faço programação de equipamentos de CTI. Não, ninguém fala isso. É uma coisa meio secreta. Fala só que é certo? É isso aí. Eu sou programador. O negócio é o seguinte. Por que eu risquei a palavra lei? Porque lei é algo que funciona para tudo. E nós descobrimos que tem materiais que essa lei não funciona, deixou de ser lei. Certo? Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar de resistor ômico aquele que obedece à primeira lei de Ohm. Nome justo, né? Resistor ômico. É porque ele obedece à primeira lei de Ohm, que nós sabemos que não é lei. Se o vestibular te perguntar, a primeira lei de Ohm é uma lei, tu responde não. E se ele perguntar por que não? Porque os semicondutores não obedecem a essa lei, e lei é algo que é geral. Pronto. Poderíamos, mas assim, ó, quer ver? Vou consertar isso, galera, ó, vou consertar. Vou chamar de lei, mas na hora de enunciar a lei, eu vou fazer assim, ó. A corrente que percorre um resistor ômico. Pronto, aí eu já dei o nome pro cara para poder continuar chamando de lei. Ou seja, a primeira lei de Ohm só funciona para resistor, então na prática não é lei. Em livros superiores, às vezes, eles já retiram esse nome lei, certo? Isso vai acontecer com outras coisas também, tá? Eu te confesso que ontem à noite que eu fiquei sabendo que as leis de Kirchhoff não são consideradas leis. Tenho até vergonha de falar isso. E na verdade nem é Kirchhoff, é Kirchhoff. Esse ano é que eu vou falar o nome correto do cara. É um russo aí que nós vamos aprender logo depois de circuitos elétricos, certo? O Gustav Kirchhoff, tá? E nem é lei. Aí a gente vai chamar de dica do Kiki, pra gente não esquecer, né? Lei, né? Antes eu chamava leis de Kirchhoff.
Aí eu descobri que a pronúncia tá errada e que não é lei. Mas fica tranquilo, tá? Aqui no ensino médio eles chamam de lei. Por isso que a tua apostila tá lei. No vestibular vai aparecer como lei. Certo? Aí no nível superior, uma coisa fica mais rigorosa, a gente vai percebendo, opa, isso aqui não é lei, cara. Aí a gente só, né, chama de postulado ou chama de regra. Regra pode ser. Beleza? Pessoal, cuidado! Eu te disse a primeira lei de Ohm. Hoje, pela primeira vez, eu enunciei a primeira lei de Ohm. Mas na aula passada, nós vimos a definição de resistência elétrica, não vimos? Definição. Eu mostrei para vocês que resistência elétrica é V sobre I. Cuidado, tem gente que diz que isto é a primeira lei de Ohm, é um absurdo. Isto é a definição de resistência. A primeira lei de Ohm só me diz que isso dividido por isso dá um valor constante. Então, ó, eu posso dizer que a primeira lei de Ohm diz que o R do resistor ômico é sempre constante. Ou que V e I tem um comportamento linear. Isso tudo bem. Quer dizer o seguinte, amigo, ó, se eu for fazer um gráfico da voltagem pela corrente, tem que dar uma reta. Se não der uma reta, é porque o resistor não é ômico. Pode ser um semicondutor, por exemplo. Beleza? Eu hoje quero me concentrar na utilização desta definição aqui, ó. Aliás, vamos revisar as unidades dessa fórmula. Vamos revisar a unidade da definição de resistência elétrica. O V o que é mesmo? Volts. O V é volts. A gente usa colchete para representar as unidades. O I, ampere. Ampere, show de bola. E qual é a unidade agora de resistência? Ohm, que é aquele ômega, aquela letrinha que tende a ficar feia. Certo? Show de bola. Adivinha o que o ohmímetro faz? Mede os ohms. Mede a resistência elétrica, nada demais, né? E o que seria então o multímetro? Multímetro. Porque eu falei pra vocês que tem o... Mede tudo junto. Mede tudo junto. Amperímetro mede ampere. Voltímetro mede volts. Ohmímetro mede ohm. Então o multímetro mede tudo. Tu gira o botãozinho, vira voltímetro. Gira o botãozinho, vira ohmímetro. E assim por diante. Beleza? Só pra gente se familiarizando. Eu anotei, mas esqueci o que é aquele efeito Joule. Legal, alguém pode me ajudar? Alguém lembra o que é efeito Joule? É a transformação de energia elétrica em térmica, em calor. Se eu boto a mão naquele resistor ali, o que eu vou perceber se está passando corrente? Está quentinho, mostrando que uma parte da energia elétrica está sendo convertida em energia térmica. O nome que se dá a isso é efeito Joule. Obrigado pela lembrança. Exatamente, quase tudo que esquenta na tua casa tem um resistor, ou seja, esquenta por efeito Joule. Uma exceção seria o micro-ondas, que o efeito ali é um pouco diferente. Exatamente, na verdade, às vezes tinha um componente usando uma parte da energia e esse componente parou de usar essa energia, então sobrou mais energia em cima do resistor, o equipamento tende a aquecer e se aquecer demais vai derreter e vai queimar. Exatamente isso. Galerinha, olha só, eu vou usar 3 situações bobas aqui de circuitos elétricos para a gente se familiarizar com essa ideia. R igual a V sobre I, que eu não gosto de usar dessa maneira. Eu vou pegar o I que está dividido e vou passar. Essa aqui é a fórmula que eu chamei de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Com ela e uma pitada de bom senso, eu disse, nós vamos detonar os circuitos. Mas antes de mais nada, eu queria que tu me ajudasse fazendo em 3 minutos, 1 minuto para cada circuito, essas... Eu queria que tu determinasse em cada um desses circuitos o que está faltando. E eu vou dar 3 minutos, hein, galera? É voando, certo? Por exemplo, nesse aqui eu digo que é 20 ohms e a voltagem 100 volts. Nesse aqui eu digo que a resistência 10 ohms e digo que a corrente é 3 amperes. Nesse aqui eu digo que é 220 volts. E digo que a corrente que percorre é 10 amperes. Vai! Bem rapidinho. Mas não, deixa o colega tentar também. Rabisca ali, pode ser até na carteira, se tu apagar depois ela não vai ficar chateada. Bem rapidinho ali, mata aqueles 3 circuitos, que são os 3 circuitos mais idiotas do mundo.
Nada pode ser mais fácil que aquilo. Fórmula tá ali, V igual a R vezes I. Valendo!